Capítulo 2. A Fúria, Parte 1. O ar no calabouço estava pesado e úmido, impregnado com o cheiro de mofo e terra molhada. Gotas de água escorriam pelas paredes de pedra fria, formando pequenas poças no chão de terra batida. A única luz vinha de uma pequena fenda na parte superior da cela, lançando um único e fraco raio de luz no chão. Mas naquele ambiente opressor, algo mais do que umidade e escuridão estava presente. Uma faísca de esperança, acesa no coração de um mutante e uma líder rebelde, se tornou uma chama. Eles não estavam sozinhos. Noturno sentiu a presença de Amara, a jovem que ele havia prometido proteger. Ela não parecia ter medo, apesar de estar em um lugar tão assustador. Ela olhou para ele, e a determinação em seus olhos era mais forte do que a escuridão da cela. Ela segurou a mão dele, e a faísca de esperança se tornou uma chama. Eles não estavam sozinhos, e eles não estavam perdidos. Eles tinham um ao outro e a fé. A espera terminou. Com um sinal de Serafina, Noturno se preparou. Seus olhos brilharam na escuridão, e o som de suas correntes se tornou um sino. O som de um Banff ecoa no calabouço. Um trovão que irrompe na quietude opressiva, uma explosão de ar pressurizado que fez a escuridão tremer. As correntes de Noturno que o prendiam de forma humilhante se desfizeram e caíram no chão de pedra com um ruído estrondoso. Com um salto, ele se teletransportou para o portão de ferro, onde a fechadura pesada e maciça estava. O som de sua chegada foi como uma bomba, um estalo sônico que reverberou pelas paredes de pedra, fazendo o ar vibrar. A fechadura se partiu em 1000 pedaços, seus estilhaços voando pelo ar antes de se espatifarem no chão. A porta se abriu com um guincho metálico, e a luz do corredor invadiu o calabouço. A euforia ecoou por todo o lugar, e os gritos de esperança dos prisioneiros se juntaram ao eco, transformando o som do Banff. A rebelião começou. Homens e mulheres, antes derrotados, agora se levantavam, seus olhos brilhando com uma nova determinação. Eles se levantaram e correram para a porta aberta. A fuga foi caótica. Os prisioneiros que haviam passado dias, semanas ou até meses no calabouço correram para fora da escuridão. Eles se empurraram, se atropelaram, lutaram para sair, uma onda humana desesperada em busca de liberdade. Gritos de alegria pela esperança renovada, gritos de medo de serem recapturados e gritos de dor de quem era pisoteado se misturaram em uma cacofonia ensurdecedora. O cheiro de suor e desespero, que havia se tornado a assinatura da prisão, se misturou com o cheiro inebriante do ar fresco da noite. Noturno se teletransportou para o portão, abrindo o caminho para os prisioneiros, e seu instinto de herói tomou o controle. Amara estava a seu lado, seus olhos brilhando com determinação enquanto ela guiava e confortava os que lutavam para sair. A revolta, alimentada pela fé e pela esperança, irrompia em cada canto da prisão, um desafio à escuridão que os havia oprimido. Do lado de fora, os guardas, que estavam relaxados, foram pegos de surpresa. Eles gritaram uns para os outros e o eco de metal foi ouvido, espadas sendo retiradas de bainhas, gritos de dor. A luta começou. Noturno se teletransportou de um lado para o outro, um borrão de fumaça azul e enxofre que aparecia e desaparecia em meio ao tumulto. Ele não estava lutando para matar. Sua telecinesia permitia que ele desarmasse os guardas com um estalo, jogando-os uns contra os outros. Ele usava a velocidade e a surpresa, se materializando atrás deles, pegando suas armas e as jogando para longe. Os guardas, com suas armaduras de couro e machados de guerra, pareciam desorientados e confusos. Eles lutavam contra um fantasma, contra algo que não podiam ver. Seus golpes no ar eram ineficazes e patéticos. Alguns tentaram revidar, mas Noturno já estava em outro lugar. A luta era uma dança, uma performance que Noturno controlava com maestria. Ele não era o monstro que Erebus o havia retratado. Ele era um herói. E essa era a sua maior arma. A rebelião se espalha, e Noturno se vê em uma batalha de guerrilha nas ruas de Aetéria. O som do sino da igreja ecoou na cidade. Não era um toque normal, mas um toque rápido e urgente, um chamado de alerta. A população, que havia sido adormecida pela ilusão de paz de Erebus, acordou.
As portas das casas de madeira e gesso se abriram lentamente e as pessoas, ainda com seus trajes de dormir, saíram para a rua. Eles viram o que estava acontecendo. Eles viram a rebelião. Viram os rebeldes, liderados por Amara, lutando contra os guardas de Erebus. Viram o demônio que Erebus havia dito que ele era. Noturno se teletransportou para o telhado de uma casa, observando a batalha de cima. Ele viu sua equipe, lutando com determinação. Ele viu a esperança em seus olhos, mas viu o medo nos olhos dos cidadãos. O pânico era palpável no ar. Eles se encolhiam, se escondiam atrás de paredes e se afastavam da batalha. Noturno sabia que ele tinha que fazer algo, que ele tinha que inspirar a todos. Ele era a chave para a vitória. Sua aparência era o que o tornava um alvo, mas também era sua maior arma. Ele tinha que mostrar a todos que a fé era mais poderosa que o medo e que a aparência não definia a alma. Ele pegou um megafone, que um dos rebeldes havia roubado de um guarda de Erebus. Ele não sabia como usar, mas sabia que tinha que tentar. Ele se concentrou em sua fé, e a sua voz, que antes era uma voz de medo, se tornou uma voz de esperança. Noturno, em um momento de inspiração, usa a voz para inspirar a população a se juntar à luta. "Não tenha medo!" ele gritou. "O demônio que Erebus disse que eu sou não existe. O demônio é a opressão. O demônio é a injustiça. O demônio é o ódio que ele plantou em seus corações. O demônio é o medo." A multidão se virou para ele. Eles viram um mutante com pele azul, cauda preêncio e 3 dedos, mas eles ouviram a voz de um anjo. Eles viram um monstro, mas ouviram o som da verdade. A voz dele era como um trovão. "Vocês não podem mais se esconder!" ele gritou. "Vocês não podem mais se esconder atrás de suas casas. Vocês não podem mais se esconder atrás do medo. Vocês têm que lutar. Vocês têm que lutar pela sua liberdade. Vocês têm que lutar pela sua fé." As palavras de Noturno foram como uma bomba. A população, que havia sido adormecida, acordou. Eles viram a farsa de Erebus. Eles viram o ódio em seus olhos. Eles viram a verdade em Noturno. A população de Aetéria se une à rebelião e a luta se torna uma marcha em direção ao Palácio da Verdade. A revolução se tornou uma marcha. A população se juntou à luta e eles lutaram com tudo que tinham. Eles usaram suas ferramentas, seus instrumentos de trabalho, suas mãos nuas. Eles lutaram com o coração. A batalha nas ruas se tornou uma sinfonia caótica, um mosaico de sons e movimentos. O ar estava saturado com o eco metálico de espadas e o som abafado de machados de guerra se chocando contra escudos de madeira. Gritos de guerra dos rebeldes, que lutavam com uma nova esperança, se misturavam aos gritos de fúria e medo dos guardas de Erebus. Noturno, à frente da marcha, lutou com a sua equipe. Ele lutou com Serafina, que o viu como um anjo guardião. Ele lutou com Amara, que o viu como um herói. Ele lutou com todos que o viram como um amigo. A marcha se tornou um rio de esperança, um rio de fé. A marcha se tornou uma luz na escuridão. A marcha se tornou a salvação de Aetéria. O cheiro de fumaça e suor enchia a praça principal de Aetéria. Não era um odor comum de lenha queimada, mas um perfume denso e pesado de incenso barato, misturado com o salgado do medo e a acidez do suor que escorria dos corpos tensos. As tochas, presas às paredes de pedra e aos postes de madeira lascada, dançavam com o vento frio que descia das montanhas, lançando sombras longas e fantasmagóricas que se contorciam, parecendo garras de monstros prestes a atacar. Elas transformavam os rostos da multidão, antes dividida entre a fé cega e o medo contido, em máscaras indistintas de pavor e fervor. No centro da praça, o altar de sacrifício, feito de uma pedra escura e porosa que parecia sugar a luz, se destacava como um palco macabro. Cada entalho, cada ranhura na superfície irregular, parecia uma cicatriz de rituais passados. Amara, a jovem que Noturno conhecera na floresta, estava amarrada a ele. As cordas de cânhamo, ásperas e grossas, marcavam a pele de seus pulsos e tornozelos. Seus olhos castanhos, que Noturno se lembrava de serem tão vivos e cheios de curiosidade, agora estavam cheios de lágrimas silenciosas,
mas uma faísca de esperança cintilava em suas profundezas, uma pequena luz que se recusava a ser apagada pela escuridão iminente. Capítulo 2. A Fúria. Parte 2. A multidão, antes dividida entre a fé no profeta Érebus e a semente de dúvida plantada pelos rebeldes, agora era uma só. Os gritos de demônio se misturavam com os de liberdade, criando uma cacofonia que parecia rasgar o próprio tecido do ar. Noturno, à frente dos rebeldes, liderou a carga. Seus olhos, que na penumbra pareciam poços de escuridão, brilhavam com uma luz azulada na noite, refletindo o fogo das tochas. Sua postura, antes hesitante e reclusa, se tornou a de um líder. A voz que, no encontro com Amara, era um sussurro de medo, agora se tornou um eco de esperança que ressoava em cada peito, um canto de batalha que despertava o espírito adormecido do povo. O ritual de sacrifício, a peça central do teatro de Érebus para dominar a população, estava prestes a começar. O silêncio tenso que antecedia a morte era quebrado apenas pelo vento e pelo ranger das cordas que prendiam Amara. Uma inocente seria morta, sua vida ceifada para saciar a sede de sangue do suposto profeta e solidificar sua tirania. Foi então que o som dos passos dos rebeldes, inicialmente abafados pela confusão, ecoou na praça. Era um som de ferro contra a pedra, de botas firmes e decididas. O ruído se misturou com os gritos de guerra que partiam da garganta dos rebeldes. Um som de libertação que se opunha ao lamento da multidão. Noturno, com sua equipe de rebeldes, avançou contra os guardas de Érebus. Eles eram robustos e bem armados, mas careciam da determinação e do propósito dos rebeldes. A luta foi uma tempestade de aço e vontade. Noturno se teletransportou de um lado para o outro, um vulto azul e preto que desafiava a física. Seus movimentos eram tão rápidos que pareciam borrões, os sons de seus golpes sendo abafados pelos gritos de seus aliados. O bamf que ele produzia ao se materializar era como um trovão silencioso, uma explosão de energia que confundia e desorientava os guardas. Ele não os matava, apenas os desarmava. Sua missão não era a morte, mas a libertação. Então, em um piscar de olhos, o som do bamf foi diferente. Noturno se teletransportou para o topo do altar, sua silhueta recortada contra as chamas das tochas. Os olhos de Érebus se arregalaram. Era um misto de surpresa e fúria, mas acima de tudo era o pavor de um homem que via sua farsa desmoronar diante de si. Ele não acreditava. Noturno havia vencido sua armadilha, havia chegado ao centro de sua arena. O demônio que ele tanto usou como ferramenta de controle não era um monstro, mas um anjo da esperança. Ele era o herói que a Etéria precisava. Érebus, o profeta, não era nada. Ele era um charlatão, um ator em um palco macabro. "Você?" gritou Érebus, sua voz um misto de ódio e desespero, quebrando a máscara de santidade que ele tanto usou. "Você arruinou tudo! Você arruinou o meu plano! Você arruinou a minha farsa!" Noturno não respondeu imediatamente. Ele simplesmente o encarou, com os olhos que brilhavam na penumbra. Seus braços, cobertos de pelos azuis, estavam cruzados. Era uma pose de total confiança. Sua voz, quando finalmente falou, estava cheia de uma convicção inabalável. Ele disse: "A sua farsa não pode nos enganar. O seu ódio não pode nos enganar. A sua violência não pode nos enganar. A sua farsa acaba agora." A luta não era mais de espadas, mas de palavras. Uma batalha verbal onde Noturno desmascarou o vilão, revelando que seus milagres eram apenas tecnologia. Érebus, com um sorriso sádico que parecia forçado e artificial, levantou a mão. O som de um zumbido baixo, quase inaudível no início, foi ouvido. Ele vinha de suas vestes, da armadura que ele usava por baixo da túnica de profeta. Raios de luz de um azul elétrico saíram do altar, espalhando-se como teias de aranha incandescentes. Érebus não estava operando nada mágico. Ele estava usando tecnologia para criar uma ilusão. Noturno viu as engrenagens e a fiação e soube.
O homem à sua frente era apenas um ator, um charlatão. Você vê, Erebus disse, com um tom de voz que parecia ensaiado, mas com a raiva verdadeira borbulhando por baixo. Você vê, demônio, eu sou o único que pode dar-lhes a salvação. Eu sou o único que pode dar-lhes a paz. Sua mão fez um movimento e a ilusão na praça se tornou mais vívida. Anjos de luz, demônios de sombra, todos dançando uma dança de engano. Noturno não se abalou. Ele olhou para Amara e viu a esperança em seus olhos. Era uma esperança que não precisava de milagres. Era uma esperança que precisava de verdade. Não, ele disse, sua voz tão clara e inabalável que parecia cortar o ar. Você não pode dar-lhes a salvação. Você não pode dar-lhes a paz. Você só pode dar-lhes a escravidão do medo. Você é uma ilusão, Erebus disse, seu rosto se contorcendo em uma careta. Você não é real. Você não pode me machucar. Ele se referia a Noturno, mas a frase era um reflexo de sua própria mentira. Noturno se virou para a multidão. Ele não gritou, mas sua voz carregava a força da convicção. A ilusão é o ódio que ele plantou em seus corações. A ilusão é o medo que ele lhes deu. A ilusão é o demônio que ele disse que eu sou. A multidão, antes confusa, agora estava em um estado de choque. Eles viram a tecnologia, viram as luzes e as sombras. A luta de palavras os desorientou. Eles viram o que Erebus havia feito, mas a fé cega em que haviam sido criados os impedia de acreditar. Eles viram o que Noturno havia feito, mas o medo do demônio os impedia de aceitá-lo. Eles estavam confusos e estavam com medo. Erebus, desesperado e sentindo o controle escorrer por entre os dedos, saca uma espada e ataca o herói. Com um grito de fúria que mais parecia um animal ferido, ele puxou uma espada de um de seus cavaleiros caídos. A lâmina, polida e afiada, parecia um raio de sol em meio à escuridão. Eu vou matá-lo, ele gritou, mas o grito era de desespero. Eu vou matá-lo em nome de Deus! Lâmina se chocando contra as garras de Noturno foi como um trovão que ecoou na praça. Um som que fez todos na multidão se virarem para eles. Eles viram a luta, um balé de morte e vida, e não sabiam o que pensar. Eles não sabiam de que lado eles estavam. Noturno se teletransportou desviando dos golpes de Erebus com uma agilidade sobrenatural. A cada banf, a espada do vilão passava apenas milímetros de seu corpo e ele se materializava em outro lugar, tão próximo que Erebus sentia o calor de sua presença. A fúria de Erebus se tornou desespero. Ele ofegava, os suores correndo por seu rosto, sua armadura pesada se tornando um fardo insuportável. A espada, que antes era uma extensão de sua vontade, pesava em suas mãos. Com a fúria ofuscando seu julgamento, Erebus tentou um golpe final, um movimento desesperado e selvagem que carecia da precisão de um guerreiro. Ele ergueu a espada acima da cabeça, a lâmina tremendo em suas mãos cansadas, e a lançou em um arco amplo e lento. Era um movimento de um homem exausto, movido apenas pelo ódio. Noturno, observando o ataque previsível, esperou o momento exato para agir. Então, com um banfe mais alto e vibrante que os anteriores, ele se materializou bem à frente de Erebus. O som foi como o estalar de um chicote no ar, fazendo com que alguns na multidão se encolhessem. Antes que Erebus pudesse reagir, a mão azul e forte de Noturno agarrou o pulso que segurava a espada. A força do impacto foi surpreendente e a arma escapou dos dedos do vilão, caindo com um estrondo metálico no chão de pedra, rolando por alguns metros. Noturno não perdeu tempo. Com um movimento ágil, ele usou o próprio ímpeto do golpe de Erebus contra ele, o pegando pelo braço e o arremessando com força no chão. O impacto do corpo de Erebus contra as pedras foi audível e doloroso. Ele caiu, ofegante, o ar saindo de seus pulmões em um suspiro seco. A armadura, já frouxa, se soltou ainda mais, e a túnica de profeta se rasgou no ombro e no peito. A luz das tochas revelou o que estava por baixo.
Um emaranhado de fios finos, minúsculas lâmpadas de LED e pequenos motores zumbindo. O aparato tecnológico que ele usava para criar seus milagres foi exposto para todos. A multidão, antes dividida e confusa, agora via a verdade com seus próprios olhos. A farsa de Erebus não podia mais ser negada. O verdadeiro milagre não foi o desmascaramento, mas a vitória da fé sobre a tirania. Com a derrota de Erebus e a exposição de sua farsa, a multidão, que havia sido adormecida pelo engano, a acordou. Eles viram a farsa de Erebus. Eles viram o ódio em seus olhos. Eles viram a verdade em Noturno, o demônio que o salvou de si mesmos. Erebus foi derrotado. O plano dele, que era destruir a fé do povo, fracassou. Mas, no fim, a fé dele se tornou mais forte do que nunca. A revolução se tornou uma marcha. A marcha se tornou a salvação de Aetéria. Com Erebus derrotado, Noturno se aproximou de Amara. Ele não a soltou com as mãos, mas usou uma lâmina afiada de sua garra para cortar as cordas. Ela olhou para ele, com os olhos cheios de gratidão. "Você nos salvou", ela disse. "Você nos salvou de nós mesmos." Noturno sorriu. Ele sabia que sua jornada continuava. Ele sabia que tinha que ir. Ele se virou para Serafina e ela o abraçou. "Obrigada", ela disse. "Obrigada por tudo." Noturno apenas assentiu. "Não se preocupe, eu entendo." Ele se virou para a multidão e ele assinou. Eles gritaram o nome dele, o nome do demônio que o salvou de si mesmos. Eles o viam como um herói e não como um monstro. Noturno se teletransportou e a fumaça Banff, que se formou, deixou um cheiro de esperança no ar. A cidade de Aetéria finalmente estava em paz. Reflexão. A jornada de Noturno em Etéria nos lembra que a verdadeira fé não está em milagres ou rituais, mas na crença inabalável em si mesmo e nos outros. Em um mundo onde o preconceito é a primeira reação, sua aparência o torna um alvo, mas é sua bondade interior que o salva. Ele nos ensina que o que está por dentro é mais importante do que o que está por fora, e que a verdadeira força de um herói não está em seus poderes, mas em seu coração. No final, a história de Noturno é uma lição de esperança. Ele mostra que o medo e o ódio, por mais poderosos que pareçam, são apenas ilusões. A verdadeira vitória vem quando a verdade é revelada, e a fé, uma vez abalada, se torna mais forte do que nunca.